Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. A Galinha Degolada, de Horácio Quiroga. O dia todo, sentados no banco do pátio, ficavam os 4 filhos idiotas do casal Mazzini Ferraz. Tinham a língua entre os lábios, os olhos estúpidos e volviam a cabeça com a boca aberta. O pátio era de terra, cercado a oeste por um muro de tijolos. O banco ficava paralelo ao muro, a 5 metros, e ali os 4 se mantinham imóveis, com os olhos fixos nos tijolos. O sol se ocultava por trás do muro e, ao declinar, os idiotas faziam a festa. A luz ofuscante, a princípio, chamava-lhes a atenção. E, pouco a pouco, os seus olhos se animavam. Riam, ao final, estrepitosamente, congestionados pela mesma hilariedade ansiosa, contemplando o sol com bestial alegria, como se ele fosse comida. Outras vezes, perfilados no banco, zumbiam horas inteiras imitando o bonde elétrico. Os ruídos fortes sacudiam-nos em sua inércia e então eles corriam, mordendo a língua e mungindo ao redor do pátio, mas quase sempre estavam apagados na sombria letargia do idiotismo e passavam o dia todo sentados no banco, com as pernas suspensas e quietas, empapando as calças com a saliva pegajosa. O maior tinha 12 anos e o menor 8. Em todo o seu aspecto sujo e desvalido, notava-se a absoluta falta do mínimo que fosse cuidado maternal. Todavia, esses 4 idiotas haviam sido um dia o encanto dos pais. Aos 3 meses de casados, Mazzini e Berta orientaram seu íntimo amor de marido e mulher e marido, num projeto especial vital, um filho. Que melhor auspício para 2 apaixonados que essa honrada consagração de seu carinho, libertado do vil egoísmo de um mútuo amor sem objetivo algum e, o que é pior para o amor mesmo, sem esperanças de possível renovação. Era o que sentiam Mazzini e Berta quando o filho chegou após 14 meses de casado, acreditando que a felicidade do casal estava cumprida. Era uma criatura bela e radiante até 1 ano e meio, mas no 22º mês, numa certa noite, convulsões terríveis abalaram o menino e na manhã seguinte ele já não mais reconhecia os pais. O médico o examinou com essa atenção profissional de quem está visivelmente buscando as causas do mal nas enfermidades dos pais. Depois de alguns dias, os membros paralisados recobraram o movimento, mas a inteligência, a alma
e até mesmo o instinto haviam-no abandonado para sempre. Ficara completamente idiota, babão, pendente, morto sobre os joelhos da mãe. Filho, meu filho querido. Ela soluçava sobre aquela espantosa ruína de seu primogênito. O pai, desolado, acompanhou o médico à saída de casa. Ao senhor posso dizer, creio que é um caso perdido. Poderá melhorar, educar-se em tudo o que a idiotia permita, mas nada além disso. Sim, assentia Mazzini. Mas, diga-me, o senhor crê que o caso é hereditário, que... Quanto à herança paterna, já lhe disse o que achava quando vi seu filho. Quanto à da mãe, ela tem um pulmão que não respira direito. Não vejo nada mais além disso, mas há uma respiração um tanto ríspida. Faça com que ela seja examinada detidamente. Com a alma destroçada pelo remorso, Mazzini redobrou o amor ao filho, o pequeno idiota que pagava pelos excessos do avô. Ainda teve que consolar, amparar sem trégua aberta, profundamente ferida por aquele fracasso de sua jovem maternidade. Como é natural, o casal pôs todo o seu amor na esperança de outro filho. Ele nasceu e a saúde e limpidez do seu sorriso reacenderam o futuro extinto. Mas aos 18 meses de idade, as mesmas convulsões do primogênito se repetiram. E no dia seguinte, o segundo filho despertou idiota. Desta feita, os pais caíram em profundo desespero. Ora, seu sangue e seu amor estavam amaldiçoados. Seu amor, sobretudo. Ele contava com 28 anos, ela com 22. Mas toda esta apaixonada ternura não lograra criar um átomo de vida normal. E já não mais pediam beleza e inteligência como sucedera no caso do primogênito, mas apenas um filho como todos. Do novo desastre, brotaram novas labaredas do amor dolorido, uma nova ânsia de redimir de uma vez para sempre a santidade de sua ternura. Vieram gêmeos, e ponto por ponto repetiu-se o processo dos maiores. Mas acima de sua imensa amargura, restava a Mazzini e Berta uma grande compaixão por seus 4 filhos. Tiveram que arrancar do limbo da mais profunda animalidade não suas almas, mas próprio o instinto abolido. Eles não sabiam deglutir, mudar de lugar, nem mesmo sentar-se. Aprenderam finalmente a caminhar, mas em tudo esbarravam, por não se darem conta dos obstáculos. Quando eram banhados, mugiam até a face injetar-se de sangue. Animavam-se tão somente quando comiam. Viam cores brilhantes ou ouviam trovões. Então riam deitando fora a língua e rios de baba, radiantes de frenesi bestial. Tinham em compensação certa faculdade imitativa, mas não se pôde obter nada além disso. Com os gêmeos parecia concluída a aterradora descendência, mas passados 3 anos, desejaram ardentemente ter outro filho, confiando em que o longo tempo transcorrido houvesse aplacado a fatalidade. Mas não eram satisfeitas as suas esperanças. E nesse ardente desejo, que se exasperava em razão de sua infrutuosidade, azedaram-se. Até esse momento, cada qual havia tomado sobre si a parte que lhe correspondia na miséria de seus filhos. Mas a desesperança de redenção ante as 4 bestas que haviam nascido deles
Deu vazão a essa imperiosa necessidade de culpar os outros, que é patrimônio específico de corações inferiores. Iniciaram com a mudança do pronome seus filhos. E como sob o insulto havia insídia, a atmosfera se carregava. Acho, disse-lhe uma noite Mazzini, que acabava de entrar e lavava as mãos. Você poderia manter os garotos mais limpos. Berta continuou a ler como se não tivesse ouvido. É a primeira vez, replicou um pouco depois, que o vejo preocupado com o estado de seus filhos. Mazzini voltou ligeiramente a face para ela com um sorriso forçado. Dos nossos filhos, me parece. Bem, de nossos filhos. Assim é melhor? Ela ergueu os olhos. Desta feita, Mazzini expressou-se claramente. Acho que você não quer dizer que a culpa é minha, vai? Ah, não. Berta sorriu muito pálida. Mas tampouco é minha, suponho. Só faltava esta, murmurou. Só faltava o quê? Se alguém tem culpa, não sou eu, entenda bem. Era isto o que eu queria lhe dizer. O marido a olhou por um momento com um brutal desejo de insultá-la. Deixa pra lá, articulou secando finalmente as mãos. Como queira. Mas se você estava querendo dizer Berta, como queira. Este foi o primeiro choque e se sucederam outros. Mas nas inevitáveis reconciliações, suas almas se uniam com um arrebatamento redobrado e loucura por outro filho. Nasceu assim uma menina. Viveram 2 anos com a angústia à flor da alma, esperando sempre outro desastre. Nada aconteceu, todavia, e os pais puseram nela toda a sua complacência, que a menina levava aos mais extremos limites do mimo e à malcriação. Se ultimamente Berta voltar a cuidar de seus filhos, a partir do nascimento de Bertita, esqueceu-se quase totalmente dos outros. Sua tão só lembrança a horrorizava, como se eles fossem algo atroz que a obrigaram a cometer. Ocorria o mesmo, mas em menor grau, com Mazzini. Mas nem por isso a paz havia chegado às suas almas. O mínimo mal-estar da filha desencadeava, com o terror de perdê-la, os rancores de sua prole podre. Haviam acumulado fel tempo demais para que o vaso não ficasse distendido, e ao menor contato, o veneno era lançado fora. Desde a primeira altercação envenenada, perderam o recíproco respeito. E se há algo a que o homem se deixa arrastar com cruel prazer, tal consiste quando já se deu o primeiro impulso em humilhar completamente uma pessoa. Antes eles se continham pela mútua falta de êxito, mas agora que este havia chegado, cada qual atribuindo-o a si mesmo, sentia maior a infâmia das 4 aberrações que o outro o havia forçado a criar. Com tais sentimentos, não havia para os 4 filhos maiores afetos possíveis. A empregada os vestia, dava-lhes de comer e punha-os na cama com visível brutalidade. Quase nunca lhes dava banho. Passavam a maior parte do dia sentados de frente para o muro, privados da mais remota carícia. Assim Bertita completou 4 anos e nesta noite, como resultado das guloseimas, aos pais era absolutamente impossível negá-las. A criancinha teve alguns calafrios e febre. E o temor de vê-la morrer ou ficar idiota
tornou a reabrir a eterna chaga. Fazia 3 horas que não se falavam, e o motivo foi, como quase sempre, os fortes passos de Mazzini. Meu Deus! Você não pode caminhar mais lentamente? Quantas vezes? Bem, é que eu me esqueço. Acabou! Não o faço de propósito. Ela sorriu desdenhosa. Não acredito tanto em você. Nem eu jamais acreditei tanto em você, tuberculosinha. O quê? O que disse? Nada. Sim, ouvi algo de você. Veja, não sei o que disse, mas lhe juro que prefiro qualquer coisa a ter um pai como o que você teve. Mazzini empalideceu. Afinal, murmurou com os dentes cerrados. Afinal, víbora, você disse o que queria dizer. Sim, víbora, sim. Mas tenho pais sadios. Tá me escutando? Sadios. Meu pai não morreu em delírio. Eu poderia ter filhos como os de todo mundo. Esses são seus filhos. Os 4 seus. Mazzini igualmente explodiu. Víbora tuberculosa. Isso é o que eu disse, o que quero lhe dizer. Pergunte ao médico quem tem maior culpa pela meningite de seus filhos. Meu pai ou teu pulmão perfurado, víbora? Continuaram cada vez com maior violência até que um gemido de Bertita selou instantaneamente as suas bocas. À 1 da manhã, a ligeira ingestão havia desaparecido. E como ocorre fatalmente com todos os casais de jovens que se amaram intensamente pelo menos uma vez, a reconciliação chegou. Tão mais efusiva quanto lacerantes foram os insultos. Amanheceu um esplêndido dia e, ao se levantar, Berta cuspiu sangue. As emoções e a noite mal passada tinham sem dúvida grande culpa. Mazzini a reteve abraçada por um longo tempo e ela chorou desesperadamente, mas sem que nenhum deles se atrevesse a dizer uma só palavra. Às 10 horas decidiram sair depois do almoço. Como o tempo era curto, ordenaram à empregada que matasse uma galinha. O dia radiante havia tirado os idiotas do banco. Assim, no momento em que a empregada degolava a galinha na cozinha, dessangrando-a lentamente, Berta havia aprendido com sua mãe este bom modo de bem conservar a frescura da carne. Acreditou sentir algo como uma respiração atrás de si. Voltou-se e viu os 4 idiotas, com os ombros colados um no outro, olhando estupefatos a operação. Vermelho. Senhora, os garotos estão aqui na cozinha. Berta chegou. Não queria que eles jamais pisassem ali. E nem mesmo nestas horas de pleno verão, esquecimento e felicidade reconquistada podia evitar tão horrível visão. Porque, naturalmente, quanto mais intensos eram os arrebatamentos de amor ao marido e à filha, mais irritado era o seu humor com os monstros. Que saiam, Maria! Ponha-os para fora, estou lhe dizendo! As pobres 4 bestas, sacudidas, brutalmente empurradas, voltaram para o banco.
Depois de almoçar, saíram todos. A empregada foi a Buenos Aires e o casal a um passeio pelas quintas. Ao cair do sol, voltaram. Mas Berta quis cumprimentar por um momento as vizinhas da frente. A filha logo escapou para casa. Entre mentes, os idiotas não haviam deixado o banco durante o dia todo. O sol já havia transposto o muro, começava a afundar-se, e eles continuavam olhando os tijolos, mais inertes do que nunca. De repente, algo se interpôs entre seu olhar e o muro. A irmã, enfadada de 5 horas de vigilância, queria agir por conta própria. Detida ao pé do muro, olhava para o alto pensativa. Queria subir, não havia dúvida. Por fim, decidiu-se pôr uma cadeira sem assento, mas não era suficiente. Recorreu então a uma lata de querosene e seu instinto topográfico a orientou a aprumá-la na vertical, com o que triunfou. Os 4 irmãos, com um olhar indiferente, viram como a irmã conseguia pacientemente dominar o equilíbrio e como, na ponta dos pés, apoiava a garganta na plataforma do muro entre as mãozinhas retesadas. Viram-na olhar para todos os lados e buscar apoio com o pé para subir ainda mais. Mas o olhar dos idiotas havia se animado. Uma mesma luz insistente fixava-se em suas pupilas. Não afastavam os olhos da irmã. Enquanto uma crescente sensação de gula bestial ia transformando cada uma das linhas de seus rostos. Lentamente avançaram até o muro. A pequena, tendo conseguido fixar um pé, já ia montar a cavalo e seguramente passar ao outro lado. Mas sentiu-se agarrada pela perna. Debaixo dela, os 8 olhos cravados nos seus lhe deram medo. "Soltem-me! Deixe-me!" gritou sacudindo a perna, mas foi puxada. "Mamãe! Ai, mamãe, mamãe, papai! Ai, mamãe!" Chorou impiedosamente. Ainda tentou agarrar-se à borda do muro, mas se sentiu arrancada e caiu. "Mamãe! Ai! Não pôde gritar mais. Um deles apertou-lhe o pescoço, afastando os cachos como se fossem penas. E os outros a arrastaram por uma perna até a cozinha, onde nessa manhã haviam dessangrado a galinha, bem segura, arrancando-lhe a vida segundo por segundo. Mazzini, na casa da frente, acreditou ter ouvido a voz da filha. "Acho que ela lhe chama", disse a Berta. Prestaram atenção inquietos, mas não ouviram mais nada. Contudo, um momento depois se despediram e, enquanto Berta ia guardar o seu chapéu, Mazzini avançou ao pátio. "Bertita!" Ninguém respondeu. "Bertita!" Elevou mais a voz já alterada. E o silêncio foi tão fúnebre para o seu coração sempre aterrorizado que as costas regelaram com um horrível pressentimento. Minha filha!
Minha filha! Correu já desesperado aos fundos, mas ao passar em frente à cozinha, viu no chão um mar de sangue. Empurrou violentamente a porta encostada e lançou um grito de horror. Berta, que já de sua vez já correra ao ouvir o angustiante chamado do marido, escutou o grito e respondeu com o outro. Mas ao precipitar-se na cozinha, Mazzini, lívido como a morte, se interpôs detendo-a. Não entre! Não entre! Berta chegou a ver o chão inundado de sangue. Só pôde erguer os braços à cabeça e afunda-se.